João, boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao RIC Notícias Opinião. Antes de começar e entrar de fato na pauta, vamos tirar essa dúvida, essa reação da Bovespa, mesmo que pequena, e essa queda das moedas internacionais, tem alguma relação com esse anúncio ou isso é só impressão mesmo? Boa tarde, Eduardo e Mark. Eu acompanho o mercado de capitais aí diariamente. E posso colocar que sim, tem alguma correlação, porque ao ranquear a variação das bolsas de valores entre algumas que subiram, outras que caíram, o dia está bastante positivo, mas o Brasil está em 6º lugar, né, dentro de um ranking que eu acompanho aqui de todas as bolsas mundiais. Então ele tem um certo destaque. Não é o que está melhor, mas ainda está lá em cima no topo. Então eu colocaria que foi muito bem aceito, porque a gente estava numa situação de penumbra, sem ter um horizonte, enrolando demais, já 3 meses, um trimestre, e não tinham falado nada a respeito do que seria aplicado. Ia voltar a CPMF, teriam aumentos de alíquotas, iriam desfazer a redução do ICMS na questão dos combustíveis, na energia elétrica e telecomunicações. E veio um retorno aí, uma resposta que nada disso se pretende ser feito, vai manter as alíquotas, descartou-se algum imposto semelhante à CPMF nas transações via Pix. E antes desse anúncio, a gente só vinha, assim, ter um pouco de contradição, porque falou-se em tributar a exportação de petróleo para fora, aumentou acho que para 16% a alíquota de importação de pneus, e a gente viu também o retorno dos impostos federais sobre os combustíveis, um pouco mais acentuado naqueles fósseis, gasolina e diesel. Então, a princípio, a gente tinha visto aí o aumento de impostos, sim, mas com o anúncio aí desse arcabouço, falou-se que vão tentar conter a parte de sonegação, e se for tributar alguns segmentos aí que estavam, de certa forma, isentos, beneficiados ou simplesmente esquecido, que é o caso ali da sites de apostas e a própria importação aí, esses produtos que vêm de AliExpress, esses sites aí no exterior, principalmente da China, né, que está impactando muito negativamente o nosso varejo, lojas Renner, Americanas, a Magazine Luiza e a própria Havan. Então, até de certa forma, o mercado aceitou de uma maneira positiva aí o anúncio hoje. João, agora para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem, acho que todo mundo hoje compra na Shopee, compra no AliExpress, né? Esses produtos da China, né? Shein. Então, para essas pessoas, para esses consumidores, vai mudar a regra, é isso? Você estava acostumado a pagar preço de banana nas coisas aí, eu sou um desses que volta e meia compra todo tipo de cacareco, fico curioso ali e pago só para ver. Acabo nem usando depois, da curiosidade que desperta no cidadão, né? Mas vai ter alguma coisa. Inclusive, vocês já talvez possam ter passado por isso também. Teve situação no final do ano agora que eu fui comprando algumas coisas, itens que eu queria levar para minhas férias. Aquele snorkel de usar para mergulho, caixa térmica e algumas coisas assim que iria levar para a praia. E excedeu lá um valor que é estipulado como máximo. E daí uma das mercadorias caiu na alfândega lá e me jogaram uma guia que praticamente dobrava o valor. Aí no final das contas cancelei e perdi até o valor que eu tinha desembolsado na compra, né? Deixei de pagar o imposto, retornou lá para a origem e não fui ressarcido. Então, já vinha acontecendo um cerco sendo fechado, mas muito provavelmente eles vão determinar alguma coisa mais acirrada, de forma que tudo que vem ali de fora, semelhante quando a gente vai fazer compra no Paraguai e é parado numa barreira, ali não, já vão estipular que tudo que estiver entrando proveniente ali da China, eles vão jogar uma alíquota e o pessoal que está acostumado a fazer compra desses itens aí vai se chatear um pouco, sem sombra de dúvida. Isso eu não tenho dúvida, viu, João? Até porque é o seguinte, o Estado, quando é para cobrar imposto, funciona como um relógio. Esses dias eu fui dividir com vocês aqui uma reportagem, escola, em uma fábrica de bebidas.
A Receita Federal desenvolveu um equipamento que faz ali um raio-x de todas as garrafas que passam pela esteira para que nenhuma fique ali sem pagar o imposto, que é bem alto. Bebida alcoólica, né, metade do preço é imposto praticamente. Então, para cobrar imposto, o Estado brasileiro funciona. Agora, nós estamos falando com o João Adolfo Stadler Colombo, economista. Vamos falar agora das coisas maiores dessa âncora fiscal aqui. O ministro Fernando Haddad disse que as contas públicas devem perseguir uma meta de resultado primário, né? E ele quer terminar o mandato do Lula com mais receitas do que despesas. Como é que ele vai fazer isso? A ideia é estimular a economia e eles vão se utilizar do conceito do keynesianismo, que quando os países entraram em crise lá na década de 20, o Keynes colocou que, mesmo que você manda lá um grupo de servidores cavar um buraco e depois outro grupo tampar esse buraco só para gerar renda e aquilo garantir o emprego e a movimentação de valores na economia, que isso aí já de certa forma era uma maneira de se combater o ciclo econômico recessivo. Então, eles vão por essa via, né? O que aconteceu no governo Bolsonaro com Paulo Guedes foi de tentar atuar pela iniciativa privada. Então, a gente viu que diminuiu a participação do Estado. Inclusive, regrediu na questão da atividade e o PIB ainda se elevou porque foi muito mais que proporcional o crescimento das empresas. Agora, eles vão retomar o que foi feito nos governos petistas de realizar obras, elevar os gastos nas questões até que são prioritárias da saúde, da educação, da segurança, aumentar o efetivo. A gente se lembra que houve uma valorização de salário, não só do salário mínimo de forma geral, que impacta alguns trabalhadores, mas principalmente também aposentados. Os servidores públicos tiveram um momento ali que até houve uma discrepância, 70% a mais em relação ao mesmo colaborador aí que fosse da iniciativa privada. Então, eles vão tentar repetir alguma coisa nesse formato, porque lá atrás deu certo na expansão do PIB. Quer queira, quer não, no governo Lula, de fato, o Produto Interno Bruto tinha uma variação positiva, média, entre os anos de até 4%. Deixa eu só te interromper para a gente poder contextualizar um pouco melhor essa questão para os nossos ouvintes. Pelo que você está explicando aí, você está falando, até a gente comentava aqui no nosso estúdio, que o arcabouço fiscal nada mais é, com algumas alterações, além do nome, né, que um teto de gastos, que um limite de gastos. Até o pessoal na live está perguntando sobre isso aqui. Deixa eu até registrar o nome da nossa ouvinte que fez essa pergunta, o Alexandre Honorato. E aí eu te pergunto o seguinte: o que de fato tem de teto de gastos no arcabouço fiscal e como essa medida vai afetar pro lado positivo o meu bolso, o seu bolso, o bolso dos nossos ouvintes? Olha, no primeiro momento, o que pode afetar é a questão desse combate a alguns segmentos, setores de fazer a tributação. Cortar isenções e benefícios também ele chamou de patrimonialismo, que ele entende que tem gente no governo que fica defendendo empresas, né, existem os lobbies e acaba favorecendo. Então eles vão trabalhar nesse sentido, diz que levar alguns casos, ações ao STF para tentar reverter e combater fraudes, que não quer aumentar nada em questão de alíquota, mas vai refazer uma base da arrecadação, da tributação por esse meio. Agora vamos pegar em relação a esse novo teto de gastos, como é que funcionaria? Quando teve aquela crise com o governo Dilma, impeachment, as pedaladas fiscais e tudo mais, houve uma abrupta queda do PIB. Em 2 anos passou de 7% de retração. E o desemprego aumentou demais. Consequentemente, teve que aumentar os esbolsos com o seguro-desemprego e diminuiu a arrecadação com o INSS. A Previdência entrou em colapso. E ali não tinha sido feito nenhum tipo de reforma ainda. Então, emergencialmente, tendo em vista ali o que ocorreu, né, de reverter de superávit para déficit, falaram, por 20 anos
menos não vai aumentar mais as despesas além do que foi a variação da inflação. Independente se o Brasil começasse a crescer novamente. Não se mexeu nisso porque veio a pandemia, tivemos novamente uma recessão e coisa e tal. Entretanto, no ano passado já teve um crescimento próximo de 3%. Então ele alega que fica muito travado e que você tem que trabalhar por bandas. E a banda seria mais ou menos o seguinte: pode ser de 0,6% a 2,5% do PIB. O que seria isso? Você tem o crescimento da receita. Você vai poder crescer sim as despesas, mas numa fração de 70%. Então, quando acontecer, por exemplo, de crescer 5% o PIB, e o cara tá, né, muito otimista em relação a esse percentual aí. Mas se acontecer, as despesas também poderiam se elevar em 3,5%, além de só o reajuste da inflação. Então, tomara que realmente aconteça alguma coisa nesse sentido, mas a ideia é o seguinte: nós não vamos só combater através do corte de gasto, eles querem ampliar o PIB para diminuir a dívida e também a questão dos juros por essa via, do crescimento e não por cortes. Nós estamos falando com o João Adolfo Stadler Colombo, economista. João, pelo que foi apresentado, as metas vão mudar ano após ano, até chegar lá em 26. A reação do mercado foi até positiva nesse primeiro momento. Aliás, o Arthur Lira acabou de anunciar que gostou e que vai trabalhar para que a Câmara aprove essa âncora fiscal, mas eu estou sentindo dificuldade, você já expressou isso, inclusive, do governo explicar no detalhe como isso vai funcionar na prática. Agora, de forma bem objetiva, como essa normativa aí vai impactar no meu bolso, no bolso de quem nos ouve? Como colocam que vão só tentar manter, né, as alíquotas, mas procurar esses setores, segmentos da importação desses produtos e sites de apostas, trabalhar em cima da sonegação fiscal, num primeiro momento, vou ser franco, eu acredito que a gente não vai ter maiores mudanças em relação a, olha, não vai trazer inflação, João, não vai trazer desemprego, não vai dificultar a questão das empresas. Eu penso que quem estiver trabalhando de forma honesta, tirando as notas fiscais e fazendo a sua contabilidade de uma maneira integrada, sem burlar, né, o sistema e tentar tirar proveito, provavelmente, né, eles vão atacar justamente as empresas, e inclusive o próprio Haddad falou que vão naquelas que são de maior porte, não é o pequeno comerciante e tal. Eu não sei aonde que vai encontrar esse tipo de empresa aí, aonde ele acha que existe esse tipo de caso que vai conseguir gerar uma arrecadação excedente do que já temos. Mas, num primeiro momento, nada assim que me traga alguma preocupação ou um alarde. Eu até enxerguei com bons olhos dentro da possibilidade, né? Acho que não vai mudar nada nesse momento nas nossas vidas aí como consumidores. João, agora para terminar de forma mais rápida, infelizmente nosso tempo está acabando, eu vi nessa âncora fiscal aí muita preocupação em cobrar impostos, né? Em combater a sonegação, o que é justo, é legítimo e isso tem que ser feito mesmo. Mas eu vi pouca preocupação, pelo menos me corrija se estiver errado aqui, com o controle de gastos do governo, né? Eu não senti ali uma economia do governo, uma preocupação fiscal nesse sentido. Eu que não consigo enxergar ou não há mesmo isso? Não há nenhuma preocupação. Tanto que o que a gente tem visto aí é aumentar salário de diretor na Petrobras em 40 e tantos %, e daqui a pouco vão aumentar a contratação, porque tem mais ministérios. Na coisa pública, infelizmente, vai ser na direção oposta do que o governo anterior. E isso daí pode incomodar, sim, porque ficam lá batendo na tecla que tem que diminuir juros, não sei o quê. Mas espera lá, você tem que ter um controle, né? Ou pelo menos o superávit. Não, então nós vamos fazer o superávit aumentando a arrecadação, não vai ser por via de corte de gastos. E vai aumentar como arrecadação? Não vamos mudar a alíquota, vamos só combater sonegação, entrar com umas ações no STF e nessas grandes empresas aí que são beneficiadas, que tem o lobby por trás, patrimonialismo, igual ele comentou. Então, um pouco vago, a verdade é essa, mas diz ele que é só o começo, que ainda vai trazer novas propostas. De qualquer maneira,
melhor o que temos hoje, com uma sinalização que não vai ter aumento de alíquota, não vai voltar ICMS, tributação de PIX e o escambau, que era o risco, aquilo que mais incomodaria, do que estava até ontem a gente sem ter nenhum esclarecimento sobre isso. Então, quer queira, quer não, ainda vamos entender que está melhor hoje do que na semana anterior. Aí, então, falamos agora com o economista João Adolfo Stadler Colombo, que nos explicou um pouco sobre o arcabouço fiscal, sobre essa proposta que foi encaminhada, né, pelo governo Lula. João, obrigado pela sua participação aqui no RIC Notícias Opinião.